Amém. Paz do Senhor, irmãos. Vamos dar início à nossa escola dominical do dia de hoje. Vamos hoje falar sobre o reinado de Josias, a lição número 12, e já é a nossa penúltima lição do trimestre atual e vamos então terminar já brevemente a nossa revista. Eu vou pedir à irmã Terezinha para orar pela escola dominical, por favor, para darmos início. Queremos agradecer por nos levantar, Senhor Deus, por esse dia, Senhor, da escola bíblica também. Queremos entregar nas tuas mãos, Senhor, abençoa os teus filhos, Senhor. Nós sabemos que é instrumento nas tuas mãos, Senhor. Queremos dar também uma boa unção, uma boa presença, Senhor, na tua casa, Senhor, meu Deus, Pai. Que essa aula, Senhor, venha nos alimentar, venha nos edificar, venha nos purificar, Senhor, a cada dia, Senhor, meu Deus. Estamos aqui que nós precisamos ouvir a Tua Palavra, aprender mais de Ti, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Entregamos tudo nas Tuas mãos, é o culto que vem a seguir, Senhor, meu Deus, Pai. E abençoa cada um que está a caminho, Senhor, cuida, Senhor, meu Deus, Pai. No resto do dia também entregamos nas Tuas benditas mãos, Senhor. Abençoa esse dia, Senhor. Amém. 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 Obrigado, irmã Terezinha. Podem tomar lugar. Vamos dar então início com o reinado de Josias, na página 83. O texto áureo se encontra em 2 de Reis 22, versículo 8, e diz: Então disse o sumo sacerdote Hilquias ao escrivão Safá: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Hilquias deu o livro a Safá, e ele o leu. A verdade prática nos diz, nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria que se perpetua ou infiltra através das gerações. Leitura bíblica em classe encontra-se em 2 de Reis 22, 3 a 5 e o versículo 8, e depois o capítulo 23, 2 a 5, 21, 22 e 25. 2 de Reis 22, a partir do versículo 3. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safá, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe a Hilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. O versículo 8 diz: Então disse o sumo sacerdote Hilquias ao escriba Safá: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Hilquias deu o livro a Safá, e ele o leu. 2 de Reis 23, versículo 2: E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até ao maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Hilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, no campo de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todos os exércitos dos céus. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: Celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram a palavra, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá.
E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Amém? Então nós aqui, no reinado de Josias, nós percebemos, né, assim como nós já viemos a falar nas semanas passadas, que aí chegou um final à idolatria. Pelo menos o rei foi um dos primeiros reis que então tentou retirar por completo a idolatria do povo de Israel. Nós vamos ver que ele não teve tanto sucesso, mas como nós lemos no versículo 25, mesmo assim, ele foi o rei que Deus teve mais agrado, que louvou a Deus verdadeiramente com todo o coração, com toda a sua alma, com todas as forças. Né? Depois de Davi, né, que Davi ainda tinha o Reino Unido, então o rei de Judá, Josias, foi aquele que foi mais temente a Deus em toda a sua vida. Né? E nós vamos, no percurso da eleição, perceber que Deus até impediu que Josias visse a destruição de Judá. Amém? Então, o objetivo geral é pontuar o avivamento gerado por Josias e os objetivos específicos é evidenciar o encontro de Josias com o livro da Rei, destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos e identificar o retorno da celebração da Páscoa. Introdução, está na página 86, diz: Josias foi o último dos reis justos de Judá. Nunca houve um rei como ele que se voltasse para o Senhor de todo o coração. Este grande monarca e fiel homem de Deus expurgou o país de todas as falsas divindades ali colocadas por seus ancestrais. E ao saber que o livro da lei havia sido encontrado dentro do templo, iniciou em seu reino a maior e mais impactante renovação espiritual vista entre todas as tribos de Israel. Tópico 1. Josias repara o templo. Achei o livro da lei no templo do Senhor. Com seu desejo de realizar reparos na casa do Senhor, Josias ordenou a Safã, o escrivão, e a outros assessores que fossem ao encontro do sumo sacerdote Ilquias e arrecadassem todos os possíveis recursos financeiros, como nós acabamos de ler. Pode-se imaginar a enorme surpresa que teve o escrivão do rei ao receber do sumo sacerdote Ilquias a notícia de que o livro do Senhor havia sido achado dentro da casa do Senhor. Por este relato percebe-se como era o nível de desinteresse das coisas de Deus por quem deveria zelar não apenas pelo sagrado livro, mas pelo cumprimento das leis divinas expressas nele. Ok, esta parte já é muito importante e eu creio que requer um bocadinho de explicação, porque nós, hoje em dia, nós pensamos se encontrarmos uma Bíblia, não é nada de especial, né? Porque Bíblias há muitas. Até, se formos a ver, é o livro mais vendido em todo o mundo. Naquele tempo, o trabalho de um escriba era copiar a lei, copiar os mandamentos que tinham recebido Moisés à mão. Não é? Isso quer dizer que havia o original e havia sempre pessoas que estavam a fazer cópias. Nós vamos perceber, no contexto da história, que esses livros, devido à adoração aos ídolos, devido à adoração a Baal e aos planetas e à lua e ao sol, no templo havia entrado muitas outras doutrinas e então os escribas já não se importavam assim tanto pela palavra de Deus, pelos mandamentos, e começaram a desusar a palavra de Deus e a começar até a destruir os livros que existiam, as cópias que existiam. Por isso, o mais triste que nós podemos perceber aqui, que foi o profeta ter encontrado o livro da lei. O profeta, ou o sumo sacerdote, que devia de viver a lei, foi encontrar a lei na casa do Senhor. Né? Parece quase óbvio, né? Encontrar uma Bíblia numa igreja é algo normal, né? Hoje em dia. Encontrar, então, a lei na sinagoga era algo que devia de ser normal, ou no templo, mas o sumo sacerdote já não conhecia a lei. O povo não conhecia a lei. Se o sumo sacerdote, que era o regente que devia de ensinar o povo, não sabia a lei, como é que o povo havia de saber a lei? E aí nós vemos, então, o grande problema da idolatria de ser tão forte no povo de Israel é o desconhecimento do sumo sacerdote e o desinteresse que ele tinha também perante a lei, porque ele devia de manter aquela fé que recebeu do seu pai da fé, que era Abraão, né? Que era o pai deles e foi o início do povo de Israel. Amém?
Segundo, o rei rasgou suas vestes. Ao saber do conteúdo do livro, Safã, o escrivão, levou-o imediatamente ao rei Josias. O rei leu o livro tão avidamente e ficou tão pasmado diante da realidade de haver descumprido seu conteúdo que não tardou em rasgar suas próprias vestes em sinal de profunda tristeza e consternação. O rei estava tão chocado, em outras palavras, de ter encontrado a lei e de perceber ao lê-la que ele estava a desobedecer em todas as leis que Deus lhes havia dado, que rasgou as suas vestes. Isso é um sinal de humilhação, né? De demonstrar que nada que ele possa ter exteriormente lhe vai fazer agradar a Deus. E isso é... Sim. Os escribas, ao copiarem os mandamentos de Deus, copiou falso? Não, eles copiavam certo. Só que, como havia aquele tempo da idolatria, eles já não se importavam pelos documentos, digamos, aquilo eram rolos, né? E que eram copiados, assim como até ao tempo de Lutero, né? Os livros tinham que ser copiados e as Bíblias eram copiadas pela Igreja Católica naquele tempo, né? Sim. E eles escreviam assim, num papiros, né? Sim. Sim, isso mesmo. Mas não, ele não alterou, eles simplesmente já nem viviam aquilo, já não copiavam, já não liam e simplesmente viviam as teses, as doutrinas de Baal, né? E então de tal maneira que foi necessário encontrarem, né, a palavra de Deus na casa do Senhor, que parece ridículo, mas infelizmente às vezes acontece isso até no dia de hoje, né? Que em outras palavras é como dizer nós estamos numa igreja e não se prega a palavra de Deus. E isso era o que estava a acontecer. Eles estavam no templo, o lugar que era consagrado, a casa de Deus, né? E não se pregava a palavra de Deus. E os escribas, que deviam ser aqueles que deviam ter conhecimento, porque estavam sempre a copiá-la, também não estavam a copiar, nem o sumo sacerdote estava a ler para preparar os sermões de todos os sábados, né? E então nós percebemos que o povo estava muito distante daquilo que era a proposta de Deus para com eles. Amém? Ok. E então o rei recebeu esse documento, né? Recebeu essas leis e leu e rasgou em humilhação, rasgou as suas vestes, percebendo que verdadeiramente o povo estava todo falhando contra Deus, mas não estava a julgar o povo, ele estava-se a julgar a si mesmo, porque ele também tinha esse dever. E eu acho que ele foi, por isso é que a Bíblia é muito clara dizendo que ele foi um dos melhores reis de Israel e de Judá, foi a reconhecer que aquele rei reconheceu verdadeiramente que era dependente de Deus. Assim como Davi, que foi o segundo rei, né? Ele reconheceu que dependia de Deus. A partir de Salomão houve uma grande confusão por causa das culturas que começaram a se infiltrar em Israel. E todos os reis que vieram a seguir, mesmo que alguns tentassem, nenhum teve aquele propósito final de manter a lei de Deus, de manter o propósito de Deus. E caíam sempre na idolatria e misturavam sempre as coisas. E o povo, claro que num reinado assim e com um sumo sacerdote como esses, não podia crescer corretamente, né? Amém? Ao ser impactado pela mensagem do livro, Josias não se justificou em razão dos próprios pecados, como fazem os que não querem conformar suas vidas à vontade soberana de Deus. O rei não culpou a ninguém, simplesmente se humilhou rasgando suas vestes, demonstrando a piedade do seu coração. Terceiro ponto, entendendo a vontade de Deus. Por ordem de Josias, o sumo sacerdote Hilquias e seus auxiliares foram consultar a profetisa Hulda para saberem se os pecados de Judá tinham atingido o nível de juízo divino. Então a profetisa confirmou que Jerusalém realmente será destruída, mas que por amor a Josias isso aconteceria somente após a morte dele. Assim Deus demonstrou que ouviu a oração do rei, embora a condenação de Judá estivesse sendo apenas adiada. Nós já lemos nas lições passadas que o povo de Israel, né, o reino do norte, já foi para o cativeiro, né, já foram todos vencidos pela Assíria, né, pelo reino da Assíria, e então foram levados para o cativeiro. O povo de Judá,
que era o reino do sul, ainda não. E isso não havia de acontecer até que o rei Josias morresse. E isso eu acho que é tão interessante como Deus faz as coisas, não é? Que Deus não permitiu que o rei visse todo o sofrimento do povo, porque sabia que o rei era fiel a ele. Ele havia dito que o povo ia passar por esse sofrimento, mas não permitiria por causa do rei que eles tinham. E assim Deus também tem nos poupado muitas vezes de muitas coisas por causa da fé que nós temos e da... Também disse que sim, que as coisas iam ser abaladas, mas depois da partida dela. E assim como nós vimos em várias partes, né? Assim como era o sacerdote que não ia morrer antes que visse o Messias, né? E assim Deus tem Simeão, é isso. E assim Deus tem poupado muitos homens de Deus, e eu creio que Ele ainda faz isso no dia de hoje, por causa de uma só pessoa. Nós vimos o melhor exemplo, né, de Sodoma e Gomorra. Por causa de uma só pessoa, Deus não ia destruir Sodoma e Gomorra. E eu acho que é isso que nós também devemos de almejar, né, de verdadeiramente agradar a Deus de tal maneira que Deus não destrui aqueles que estão à nossa volta por causa de nós. Não é para nós orgulharmos, não é porque nós somos melhores, mas sim porque nós podemos fazer a diferença no lugar onde nós estamos. Né? E eu acho que é isso que nós também devemos de aprender nesta lição. E não desmotivar-nos, que isso vamos nós já perceber, porque no final... Abraão começou a interceder pela família de Ló. Né? Sim. E o Senhor atendeu. E conosco não é diferente. Amém. 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 Vamos ao segundo tópico, que diz: é a leitura do livro diante do povo. Josias, como um líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todos não fossem envolvidos. Por isso, convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém e todo o povo, dos mais simples ao mais importante, para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura da lei de Deus. Ouvindo a mensagem, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. O verdadeiro avivamento começa com a escuta da palavra de Deus. Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado, a nossa vida é avivada e o Espírito Santo faz morada. O avivamento por meio da palavra é duradouro. E isso acho que é muito importante para nós percebermos. Não é? Primeiro, Josias convocou todo o povo tinha que ouvir as boas novas, não é? Se fôssemos a dizer num termo de hoje, todo o povo tinha que ouvir que a lei foi restituída. Nós temos novamente a palavra verdadeira de Deus em nossas mãos, e então todos têm que conhecê-la. E isso é o início de um avivamento. Nós ouvimos muitas vezes agora no tempo atual falar sobre avivamento, ouvimos falar a necessidade do avivamento, mas muitas vezes nós só estamos a procurar eventos, atividades, e não nos fixamos na palavra de Deus. E aqui fica muito claro, quando o nosso avivamento começa com a palavra de Deus, isso vai marcar os corações, isso vai fazer diferença em nós. E é isso que vai fazer com que a igreja, mesmo nos momentos que não estejam tão fortes, que não pareça que Deus não está tão perto, que nós nos mantemos. E isso é muito importante. É estar firmes, independentemente da situação que estamos a viver. Porque é fácil dizer, digamos, através das emoções que nós temos, que sentimos Deus naquele culto, sentimos Deus naquele evento, naquele congresso, naquele retiro. Mas será que foi Deus ou foi as nossas emoções? Porque todos estavam a sentir alguma coisa? Eu imagino que Deus também pode usar as nossas emoções, mas Deus não quer somente nos emocionar. Porque para emocionar basta ligar a televisão e ver uma telenovela que depois de algumas horas estamos a chorar, não é? Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus não nos quer que estejamos só a chorar. Deus quer relacionamento. E relacionamento funciona através de nós falarmos com Ele, na oração, e ouvir Ele a falar, através da palavra, através dos seus servos, através dos seus profetas. Mas a palavra é a única verdadeira, que até os profetas podem se enganar, não é? Receber. Porque a sua palavra nos diz que não deveremos ser só ouvintes dela, mas praticantes. Isso é verdade. Muito obrigado, irmã Fábio. Segundo ponto, a destruição dos ídolos. Que diz:
No início de sua reforma, quando tinha completado 8 anos de reinado, o rei Josias reparou o templo, tirando todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal, como nós já lemos. Além disso, ele expurgou as imundícias idolátricas de todas as cidades de Judá e se voltou a Jerusalém quando todo o trabalho de limpeza havia terminado. O coração de Josias fervia de amor pelo Deus de Abraão, tão ultrajado ou tão ofendido, né, em outra palavra, por seu povo. Né? Josias verdadeiramente leu a palavra e creu na palavra e percebeu mesmo que o povo tivesse maltratado ou ofendido a Deus por as suas atitudes, por tudo aquilo que eles tinham feito. Se nós formos ver mesmo os 10 mandamentos, o povo parece que estava a fazer um concurso de não cumpri-las todas. E estava a desagradar a Deus em todos os aspectos, não é? Fazer imagens dele, fazer esculturas, de fazer adorar outros deuses, cobiçar aquilo que era dos outros. Tudo aquilo eles estavam a desagradar a Deus. E mesmo assim Josias, e isso é importante para nós também no tempo de hoje, mesmo assim Josias não se deixou influenciar pelas pessoas que estavam à sua volta. Ele podia fazer como os outros reis e simplesmente dizer, ok, é esta a realidade que nós vivemos, para que é que eu hei de me estar a sacrificar para fazer a diferença? E muitas vezes para nós é o mais fácil não nos sacrificarmos. Para nós muitas vezes é o mais fácil nós não dizemos até muitas vezes que somos cristãos, porque é mais fácil dizer, ok, é assim, a sociedade mudou, talvez a palavra não é assim tão correta, mas isso é o início do nosso fim. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Se nós andarmos com a corrente, não quer dizer que nós temos que ser, digamos, aparentemente diferentes que as outras pessoas, porque nós também, havia aquela fé de que mesmo no dia de trabalho tinha-se que se usar saias. Isso era um exagero, no meu ponto de vista, né? Porque nem é quase possível trabalhar com saia, não sei, se já não é preciso limpar o chão, porque já não é preciso vassoura, que a saia às vezes era muito comprida. Mas a realidade é que o nosso interior tem que fazer a diferença. E isso tem que ser visível. E isso é que é ser luz. Porque às vezes parece que é fácil ser luz aparentemente, por fora, só porque eu uso fato ou não uso fato. Mas a realidade é o nosso interior tem que fazer a diferença. Aquilo que os nossos colegas de trabalho vão ouvir, aquilo que os nossos amigos vão ouvir e ver, e nós, será que aquilo corresponde? Será que aquilo que nós muitas vezes falamos com eles para eles aceitarem Jesus, será que aquilo nós estamos a viver? Porque é isso mesmo que eles vão ver. Ok, ele diz que eu não devo fazer isto. E depois vão ver que nós estamos a fazer isto. Por exemplo, ele diz, nós estamos a falar com um amigo e dizemos, olha, não devias de mentir, porque isto é assim e assado, e de repente ele dá conta que nós estamos a mentir com outra pessoa. Ou com ele mesmo. De Paulo, quando ele repreendeu a Pedro, Pedro pregava para a circuncisão. E estava ali no meio dos gentios, se comportando como um deles. Quando Paulo chegou e repreendeu ele ali, né? Ele disse, se ele como judeu estava ensinando, estava se comportando ali, como é que ele poderia conquistar aqueles corações ali, né? Se ele estava fazendo de maneira diferente, né? E assim, nós precisamos realmente estarmos não somente a falar, mas também a nos comportar como tal, como aquilo que a gente está, aquilo que está saindo da nossa boca, né? E aqui nós seja visível. E aqui não só audível, visível. Visível, é. E é isso que Josias fez, né? E eu acho que dá para perceber nas suas atitudes que ele verdadeiramente se converteu novamente à fé das suas origens, né? E que ele estava disposto a levar o povo todo com ele. E falou sobre isso, né? E eu acho que isso é muito importante. Mas nós vamos perceber, né? Se nós percebemos o resto do texto, nós vamos perceber que mesmo assim o povo não foi salvo. Mesmo assim o povo foi para o cativeiro, que é o que nós vamos falar na última lição. Mesmo assim o povo não saiu da idolatria por completo. Porque ele já estava a viver as consequências das decisões que tinham tomado. E muitas vezes nós medimos, digamos, o nosso sucesso como cristãos mediante os resultados que nós temos. Mas a realidade é que nós devemos de buscar a Deus,
Nós devemos de entregar as nossas vidas a Deus, e se vamos ter sucesso ou não, isso depende somente daquilo que Deus vai fazer connosco e somente daquilo que as pessoas vão aceitar, porque Deus não obriga ninguém a converter-se. Porque o livre-arbítrio que Deus nos dá é também para nós. Porque senão nós não seríamos mais escravos do pecado e nos tornaríamos escravos de Deus. E Deus não quer isso. Ele quer que nós, de livre vontade, servimos a Ele. Amém? E por isso é que Ele não convence ninguém. Deus quer usar a nós, quer que nós sejamos exemplos. E se não funcionar, não precisamos culpar a Deus, nem precisamos culpar a nós. Porque muitas vezes nós sofremos, nós podemos nos culpar se nós não fizermos nada. Isso, claramente. Mas não nos podemos culpar se nós tentarmos tudo e simplesmente a pessoa não aceitou. Porque a decisão é individual. A salvação é individual. E isso muitas vezes muitos servos de Deus também têm sofrido por causa disso. Porque tentam tanto tempo. Quantas pessoas, há anos e anos e anos atrás, eu era jovem. E assim, constantemente chegavam pessoas para pregar a palavra. E não funcionava. Eu vim aceitar o Senhor com 43 anos de idade. Né? Mas eu sei que tinha orações por mim ali atrás. Né? Mas aquele momento no qual muitas e muitas pessoas chegaram até mim, não foi. Né? Porque Deus, na verdade, Ele não obriga. Né? E a mesma coisa, eu levo isso para mim no momento no qual eu estou também pregando a palavra do Senhor para alguém. Se a pessoa aceita, glória a Deus por isso. Se não aceita, glória a Deus por isso. O Senhor sabe de todas as coisas. Sim. Vamos lá. Isso que o Patrícia estava a dizer há pouco tempo, é que muitas das vezes, por muito entendimento, nós oramos, pedimos a Deus e às vezes esperamos algum resultado. Esquecemos muitas vezes que o resultado, às vezes, é o dia seguinte nós acordamos bem, ter saúde, às vezes estamos a contar um resultado material. E Deus não preparou, às vezes, todo mundo para ter resultado material. É mesmo assim. Nem todos vamos ser ricos, vamos prosperar com bens material. O Deus preparou para mim, eu amanhã poder acordar e estar de saúde. Isso é o suficiente. Isso também é riqueza. É a riqueza, sim, mas as pessoas, eu estou orando durante tanto tempo, as coisas não acontecem. Já vai acontecer todos os dias. Isso infelizmente é algo que acontece muito, principalmente através da doutrina da prosperidade, que é uma mal interpretação, porque Deus não fez todos ricos, nem todos foram como Jó. E mesmo assim Jó passou pelo pior dos piores, né? Eu acho que ele teve uma vida pior do que nós. Que ninguém quer ser como Jó. E mesmo assim está na Bíblia. Por isso, se nós formos só ver a vida de Jó, a doutrina da prosperidade não faz sentido nenhum. Faz sentido num só aspecto. Prosperidade espiritual. E se Deus quer nos dar. Se nós vamos ser ricos financeiramente ou não, isso depende daquilo que Deus tem preparado para nós. Mas mesmo se nós formos pobres, ou se formos da classe média, se Deus preparou esse caminho para nós, Ele também nos vai dar as possibilidades que nós vamos precisar. Ele vai nos dar, abrir as portas que vão ser necessárias abrir. Ele vai nos dar as possibilidades que nós necessitamos para a nossa vida. Porque Deus não nos vai fazer ricos se nós não necessitamos ser ricos, e Deus não nos vai fazer pobres se nós não necessitamos ser pobres. Porque tudo aquilo que nós passamos, cada deserto que nós vamos passar, vai ter aquele que Deus preparou para nós. Amém? Eu ainda por acaso ontem ouvi o professor Cláudio falar sobre isso, e ele diz que realmente, Abraão teve uma vida boa, Isaac e outros mais assim, ele nomeou, Davi, Salomão, e ele disse, todos nós queremos ter, mas existem 3 coisas: trabalhar, ser bem governante daquilo que ganhamos e ser fiel ao Senhor. E então aí vêm as bênçãos do Senhor, porque muitas das vezes há aqueles que ganham 1000 euros, falamos agora no dinheiro atual, e superam mais que aqueles que ganham 10.000. Porquê? Falta de organização, falta de saber governar aquilo que ganham, porque o preço das compras lá fora é todos igual. Agora depende como nós sabemos ordenar as coisas, da maneira que nós gastamos. Que o Senhor abençoa. Eu vejo por mim, graças a Deus, eu tanto sabia-me governar com 1000 marcos, comecei-me agora a governar com 1000 euros. Graças a Deus por isso. É preciso uma pessoa também ter orientação, e isso também é dom de Deus, o dom de sabedoria de saber governar a nossa casa.
administrar aquilo que nós temos. Porque o Senhor também diz, a pessoa sábia ou a mulher sábia edifica a sua casa e a mulher tola destrói a sua casa, não está? Esse dom ainda estou precisando. O dom da administração. Mas podemos pedir ao Senhor. Eu estou pedindo para aqui. Estou pedindo. Glória Mas a Deus. às vezes, se nós não tivermos esse dom, né? Às vezes o nosso cônjuge pode o ter. Né? Também temos que ser sinceros o suficiente e reconhecer que o nosso parceiro também pode nos ajudar nessa Lá em área. casa tem. Lá em casa tem. Então, pode ser o homem como ser a mulher, mesmo o pastor Cláudio também diz. Homem, se tu ganhas o dinheiro, mas tu governas mal, então entrega à mulher se ela governa bem. Tem que realmente estar nas mãos daquele que sabe governar. Aqui mesmo assim. E graças a Deus por isso, mas Deus, logo que tenhamos o pão de cada dia, a nossa vida a cada dia, graças a Deus por isso. E Deus já somos milionários. Mesmo assim. Sem o teto. Só dando um resumo rápido. Graças a Deus. Nos últimos dias de Steve Jobs, um dos maiores milionários que nós já conhecemos, ele trocaria tudo que tinha, que é para a vida de um pobrezinho que dorme na rua. Ele não tinha nada, o homem que inventou o iPhone. Ele disse, eu tenho tudo aqui, mas se alguém pudesse trocar comigo, eu não acredito que nenhum pobre que estivesse na rua sabia a situação dele, trocaria com ele. Porque também todos querem ser ricos e ninguém quer a responsabilidade. Né? Então, enfrenta aquilo até o que está a passar. Temos um testemunho daquele que inventou a Kodak. O tecido dele, o objetivo dele era ganhar $1 milhão. Atingiu esse objetivo, já não tinha mais objetivo nenhum, tirou a vida. Matou-se. Em vez de ter o objetivo, ok, vou ganhar mais 3 mil, ou vou ganhar 3 milhões ou 4 milhões, não. Ou dar, não. O objetivo dele foi aquele. Então acabou. E como temos o testemunho do irmão, do dono da Colgate, da Ajax e tudo mais, acho que é da Bélgica, aquilo era, uma coisa assim. E o objetivo dele, ele era ser fiel ao Senhor, dava os 10%. O Senhor abençoou tanto a firma dele. Ele ainda continua a ser uma firma próspera, que nós vemos as coisas no mercado, não é? E ele, então, o que é que ele fez? Senhor, eu não preciso do que me fica. Então eu fico com 10% e dou os 90% para a tua obra. Glória a Deus. Porque ele soube organizar-se e realmente administrar aquilo que o Senhor lhe deu. E então o Senhor fez prosperar realmente fora do normal. Amém. Graças Amém. a Deus por isso. Vamos passar ao último tópico. Eu sei que estes temas são muito bons, né? E tivemos também procurar um tempo para poder falar sobre isso, porque infelizmente existe muito essas doutrinas aí, principalmente pelas redes, agora temos acesso a tudo e temos que ter um certo cuidado para não cair, porque às vezes nós somos ingratos, assim como o irmão lá também disse, somos ingratos pela vida e pelo ar que nós temos, pela comida que nós podemos ter todas as manhãs, pelo café bom. Né? Se nós formos ver, se compararmos com aquele tempo, hoje em dia nós podemos estar a comer um pão alemão, acompanhado com um kiwi brasileiro, acompanhado com um café africano e tudo na Alemanha, né? Nós temos uma vida já tão boa a comparar com a vida do tempo da Bíblia e mesmo assim somos tão ingratos. Nós nascemos num tempo tão bom, temos tantas possibilidades e às vezes somos tão ingratos por aquilo que Deus nos dá, não é? Mas vamos ao terceiro tópico, que é também importante, a celebração da Páscoa. E se nós repararmos, nós sempre que nós vimos um avivamento no tempo de Israel, havia um tempo de Páscoa. E aí nós percebemos também o significado da Páscoa. Nós hoje em dia nós celebramos a Páscoa porque Jesus morreu por nós na cruz, não é? E praticamente aquilo que aconteceu com Jesus já tinha acontecido em Egito, não é? Que foi o livramento do pecado, foi o livramento da escravidão. Na Bíblia, o Egito representa sempre a escravidão. E representa o pecado. E Jesus fez o mesmo. Ele nos livrou do pecado no tempo da Páscoa, não é? Então, ele foi o sacrifício puro e verdadeiro, o seu sangue foi derramado, assim como o sangue do cordeiro foi derramado no tempo da Páscoa no Egito. E assim, relembrando a lei, relembrar-se da Páscoa, que foi a transformação que houve na sua vida. Deixar o pecado, deixar a idolatria e recomeçaram essa aliança com Deus no momento da Páscoa. Não é? Vamos ao ponto 1 que diz a celebração da Páscoa e a restauração do culto e dos ofícios do templo.
Somente depois de 18 anos de reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa. Esta foi a maior celebração desde o tempo dos profetas Samuel. Josias também restabeleceu a liturgia do culto e o sacerdócio, os diversos ofícios que eram praticados no templo, tais como sacerdotes, levitas, cantores, guardas do templo, etc. Neste texto dá para perceber que verdadeiramente o templo de Deus estava completamente desorganizado naquele momento. Já não havia ninguém que se importava pelo louvor, não havia os levitas, não havia nem guardas, nem sacerdotes, não havia ninguém que estava cuidando do templo da maneira como estava mandado na lei de Deus. Se nós formos pesquisar mais um bocadinho na Bíblia, também diz que até a Arca da Aliança tinha se deslocado dos santos dos santos. Se nós hoje em dia, se formos perceber isso bem, o lugar Santo dos Santos era o lugar em que o sacerdote tinha contacto com Deus, que uma vez por ano ele ia e pedia perdão, intercedia por todo o povo. E lá estava a Arca da Aliança, que ninguém normalmente mexia nela, né? E só o sumo sacerdote é que havia, né? E aquele lugar tinha sido alterado, né? De maneira que tivesse lá os Baals, que tivessem lá os ídolos todos, e foi retirado a Arca da Aliança. Que, em outras palavras, hoje em dia diria, retiraram a presença de Deus do povo. Retiraram a comunhão com Deus do povo. A aliança que eles tinham, que era simbolizada pela Arca da Aliança, foi retirada do lugar da presença de Deus. E isso é muito triste e não devemos deixar isso acontecer em nossas vidas. Que colocamos... Nós podemos cair nesse sentimento e começar a colocar outras coisas, a priorizar outras coisas na nossa vida e não dar o devido tempo e a devida entrega a Deus assim como nós devemos. E quando nós começamos a colocar outras coisas no tempo que nós normalmente temos para Deus, imaginemos, se começamos a colocar alguma coisa muito simples, por exemplo, aqueles que têm filhos muitas vezes sabem que os jogos de futebol são nos domingos, não é? Porque, ou no sábado ou nos domingos, e então começamos a retirar, por exemplo, não vemos aos cultos porque estamos a acompanhar o filho na sua carreira de desportista, não é? Claro que, por um lado, sim, devemos acompanhar a nossa família, mas também devemos de falar com os nossos filhos e até falar com o treinador e que ele perceba, não pode ser a regra. Não podemos estar todos os domingos aqui assistindo jogos de futebol, porque também temos uma vida de comunhão com Deus. E isso é um compromisso que se tem que tomar, não é? Porque se nós... Claro que nós podemos ter os nossos cultos em casa, mas não é a mesma coisa. E claro que existem futebolistas cristãos no tempo de hoje, mas a realidade deles é outra, não é? Se formos ver ao Brasil, se não vai no culto amanhã, pode ir no culto da tarde, dependendo de quando tem os jogos, não é? Aqui nós não temos essa liberdade porque só temos um culto atualmente, não é? Atualmente, pela fé podemos ter mais. Amém? Mas por isso, são essas coisas que às vezes nós podemos ter na nossa vida e agora que nos podem tirar a prioridade de ter Deus na nossa vida. Que tira a prioridade de Deus. Eu estou a falar de futebol, eu podia falar de telenovelas, eu podia falar de séries, podia dizer, olha, vamos encontrar com os jovens para ir ao cinema. É muito boa ideia. Mas os filmes também dão às 14 horas, não é preciso ir às 11. É uma questão de organizar a nossa vida, porque Deus não nos priva de fazer as coisas, mas Deus também quer que nós priorizemos as suas coisas, não é? Amém? Irmão Orlando. Dele vem todas as coisas para a nossa vida. Amém. É dele. Amém. E irmão Orlando? Eu aqui vejo, por exemplo, que o ser humano tem essa característica de tem que estar ocupado com alguma coisa. E como eles viviam durante esse tempo todo no pecado, então essa retirada da Arca da Aliança, quer dizer, se Deus viu que eles estão a viver no pecado, aí não acontecia milagres. Então eles achavam que aquela Arca da Aliança, o meu pensar, não estava a fazer nada aí. E tinham que se ocupar com alguma coisa que são esses ídolos falsos que eles adoravam. O ser humano tem que ter alguma coisa para fazer, né? Sim. Então, como Deus não respondia no tempo, eles queriam que Deus respondesse no tempo certo, mesmo eles vivendo no pecado, e Deus não operava aí, então acharam que os deuses falsos podiam fazer alguma coisa. Infelizmente isso vemos a acontecer e no tempo atual, não é? Infelizmente nós às vezes priorizamos, não é? Mas aí só podemos nos lembrar de sempre de
É Eclesiastes que diz, não é? Que há tempo para tudo e o tempo é de Deus no final, não é? É igual por qual situação nós estamos a passar, o tempo é de Deus e temos que aprender. Se há uma capacidade que Deus nos ensina e que necessitamos e que temos que exercitar é a paciência. Não é? Que a Bíblia diz que é a longanimidade. E essa é tão complicada. Mesmo nas coisas do dia a dia é tão difícil ser paciente. E então com Deus, que nos parece que faz de propósito, que nos faz esperar, temos que ser pacientes. Não é? Mas Ele quer nos fazer crescer. Ele quer que nós percebemos que não é na nossa vontade, não é no nosso tempo. Porque se nós começássemos a orar e Deus respondesse sempre naquele momento, o que é que nós começávamos a fazer? Nós já não dizíamos, Deus, no teu tempo. Nós dizíamos, se falar com Deus, Deus faz um milagre. E infelizmente nós vemos isso acontecer, né? Há pregadores que pensam que se eles orarem por alguém, eles é que curam. Mas é Deus que faz e Deus é que decide o tempo. E para nós não cairmos nessa, Deus nos faz ser pacientes. Se quer nós queiramos ou quer que não queiramos, não é? Temos que ser pacientes. Porque nós sabemos que a palavra do Senhor diz que a oração de um justo ela faz muito em seus efeitos. Sim. Pode acontecer, está repreendido em nome de Jesus, que o irmão Orlando esteja doente, eu oro pelo irmão Orlando. O Senhor, Ele já dispensou a bênção naquele momento, mas Ele não vai entregar a cura naquele momento, porque Ele me conhece, Ele sabe quem eu sou, né? Pode ser que eu vá sem me exaltar por conta dessa situação, por eu ter orado, o Senhor ter curado, né? O Senhor quer fazer, e Ele faz. Agora o tempo é dele. Por isso é que, como falámos no início, né? Não depende... Nós devemos de continuar a fazer isso. Nós devemos continuar a orar. Assim como o povo talvez tomou essa decisão errada de retirar Deus das suas vidas, não devemos de fazer isso. Nós devemos de continuar, mesmo que Deus não responda naquele momento. Assim como nós cantamos, né? Mesmo que não esteja vendo, ou que mesmo que não esteja ouvindo, Deus está agindo. Amém. E nós não percebemos o que é que está a acontecer por trás das nossas costas. Nós não sabemos aquilo que Deus está já a ligar e a desconectar, né? Através das orações que nós temos, através da nossa fé. Porque nós necessitamos de continuar a ter fé, nós necessitamos de continuar a orar, mesmo que ainda não estejamos a ver o resultado, mesmo que ainda não tenhamos sucesso. Josias, mesmo sem sucesso, mesmo vendo o povo que não se entregou por completo, ele continuou até a sua morte. E quem sofreu as consequências não foi Josias, foi o povo no final. É como muitas vezes sempre nós vamos aí, conhecemos a palavra de Deus, oramos e pensamos que pronto, o resultado é aquilo que eu já disse no princípio. Seja alguma coisa que não seja do alcance de Deus. Mas se formos a esperar, por exemplo, num resultado palpável que se vê, isso é no tempo do que vamos dizer, no tempo de Deus. O resultado é... Nunca podemos ver um momento do outro, sabe? Só Deus é que sabe o que é melhor para nós. Sim, até porque podemos estar a pedir uma coisa que não é para nós, que nos pode desconectar de Deus, ou até pode nos destruir a vida por completo, né? E nós nem sabemos. Estão na palavra de Deus, estão com um objetivo. Em vez de orarem, que é para a sua salvação, para terem saúde, o que nós achamos que precisamos. Vamos para a igreja com esse objetivo, mas a pensar sempre numa outra coisa. E isto nunca acontece. E eu já vi muita gente que começa com tanto fogo, tanta guerra, e consoante o tempo, às vezes, em vez de ter só a fé, isso que eu já vi dizer, está acordado, está de saúde, isto não é o suficiente, então começa a pensar outra coisa. Consoante o tempo, consoante os anos, tu começas a ver essas pessoas a murcharem. Porquê? Porque estão a ver que Deus não está a responder o que eles querem mais para além disso. E começam a murchar. Os dias estão a ser... Infelizmente, sim. O que Deus quer de nós, eu estava desde o princípio conversando com o irmão Beto lá fora, que nós busquemos primeiramente a Ele, a Sua presença. Porque o que Deus quer de nós é nos transformar, nos libertar, curar o nosso interior. Para que depois Ele possa... Depois não, porque Ele disse que quando a gente busca primeiro o seu reino e a sua justiça, aquilo que a gente necessita, Ele vai nos dando, porque Ele sabe. A gente não tem que estar preocupado com nada do que a gente precisa, porque Ele sabe de todas as coisas. Né? O que Deus deseja da nossa vida é que nós estejamos
nos queimando a cada dia, buscando Ele a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a vocês dois. O tempo corre. Vamos terminar. Segundo ponto. A maior Páscoa da monarquia. A Páscoa era uma das maiores festas do povo de Israel. Relembrava a proteção de vida e o livramento da escravidão no Egito. Deveria ser sempre festejada, pois permitia ao povo recordar as obras que o Senhor realizara. No entanto, devido ao pecado, o povo se esqueceu dos feitos e promessas de Deus. Após achar o livro da lei do Senhor, derrubar os altares a deuses pagãos e destituir os sacerdotes que realizavam tais abominações, Josias deu ordem para o povo retornar-se à celebração da Páscoa ao Senhor. Ele realizou o maior festejo do seu tempo. Nunca houvera Páscoa tão fervorosa. Amém? E nós acabamos de ler isso, não? Então, Josias restituiu, fez com que o povo voltasse à sua fé original e celebrou isso com a Páscoa, né? E a Bíblia diz que foi a Páscoa mais fervorosa, a Páscoa mais grande que existia, né? Se fôssemos a comparar com alguma coisa da atualidade, é como se fosse o maior carnaval que o Brasil organizou, só que para Deus, né? E isso um dia pode acontecer, se Deus quiser, né? Seria muito bom. Conclusão. Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituídas pelos reis que antecederam, inclusive o rei Salomão. Este grande monarca e figura do Messias foi a promessa de Deus sobre Judá, de que o paganismo não prevaleceria sobre os seus reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. E isso está em Isaías 11, 1 a 4 e Romanos 15, 12. Depois leiam em casa, que esses eram os versículos que tínhamos falado, mas o tempo está a correr e não queremos tomar muito tempo. Mas aqui fica também claro que Josias, de alguma maneira, foi representar, ou fez uma parte como o Messias mais tarde também fez, assim como Jesus também fez, né? Teve o mesmo propósito, que foi restituir o povo de Deus e trazê-lo de volta para a fé e a adoração a Deus, assim como Jesus fez por nós todos, assim Josias fez pelo povo naquele tempo, né? E graças a Deus, né? Deus fez com que ele não tivesse que passar pelo sofrimento de ver o povo a cair, mas isso aconteceu depois da sua morte, porque Deus cumpre a sua palavra. E se ele havia dito que ia fazer com que isso acontecesse ao povo, ele não podia agora mudar de ideia, né? Pronto, e então sobre isso vamos falar na próxima lição, que vai ser daqui a 2 semanas, se Deus permitir. E que também vai ser a nossa última lição para esta revista, e depois já vamos começar com a nova revista, que já estão lá em casa, para depois nós repetirmos, né? Então vamos falar em 2 semanas o cativeiro de Judá, que então nós só lemos o cativeiro do Reino do Norte. O Reino de Israel já foi para o cativeiro e então o Reino de Judá foi conquistado depois da morte de Josias. Amém? Então, que Deus vos abençoe e creio que vamos começar já o nosso... Sim, vamos lá. Para a minha ignorância, mas eu realmente não sabia disso, a importância do estudo bíblico, que apesar de nós aprendermos esta lição, eu aprendi uma coisa bem pessoalmente que nunca tinha visto em uma parte da Bíblia, que nós falamos muito de profetas, e nunca tinha escutado que... Já ouvi falar no coisa, profetiza. Sim, sim. E hoje vi realmente... Sim, que Deus também, já... também existia profetiza. Sim, né? Deus já na Bíblia usava mulheres, não é? Sim. É importante os estudos, é isto, né? Por isso é que às vezes nós, como humanos, temos aquela tendência de ter os estatutos, né, que são bons, né, mas às vezes também devíamos ter cuidado, que a Bíblia já nos fala de profetiza. Mais tarde nós vimos as irmãs, né, que podemos dizer que eram apóstolas, que estavam a trabalhar com Paulo, né? Temos vários exemplos de irmãs na Bíblia, né? Vários livros que foram escritos e mesmo rainhas como Esther, que foram usadas por Deus para libertar o povo, né? Então nós percebemos que Deus já desde sempre... Nós conhecemos, nós lemos isso aqui, nós vamos aprender e nós vamos saber. O Senhor nos diz em Mateus 22, 29, que o seu povo erra por não conhecer as Escrituras. Então, a gente precisa saber da palavra do Senhor, de ler
aquilo que Ele tem para a nossa vida. Amém. Porque Ele é o nosso guia hoje, Amém. né? A vida que temos com Deus. Amém. Muito obrigado, irmã Fábio, irmão Orlando e minha mãe também. Todos vocês, né? Vocês podem participar se houver alguma pergunta, alguma dúvida. Estamos para juntos falar sobre o assunto.